Eu imagino que vocês devem ter ouvido, como eu ouvi e vi, como vocês devem ter também escutado e visto, a entrevista do presidente Bolsonaro ao podcast Cara a Tapa. Olha, foram 3 horas de entrevista. 10h30 até as 13h30, né? Eu acompanhei uma boa parte, porque tenho que trabalhar também um pouco, né? Mas a minha ajudante preferida acompanhou tudo, e anotou tudo e me passou as informações mais relevantes, né? 3 horas de entrevista. Olha, se nós somarmos essa entrevista no Cara a Tapa, a outra entrevista que ele concedeu também essa semana em outro podcast chamado Flow, esse de 5 horas, nós temos aí 5 horas, 8 horas de entrevista. Olha, fiquei pensando um pouco comigo assim, neste sábado aqui ensolarado de Porto Alegre, temperatura amena, são 16 horas e 55 minutos, quase 5 horas da tarde. Eu fiquei pensando, 8 horas, em 2 entrevistas, uma de 3 horas, outra de 5 horas. Fiquei pensando, daqui a pouco ele bate o recorde do discurso mais longo, dos discursos longos que costumava fazer Fidel Castro em Cuba, né? Eu estive 3 vezes em Cuba, acompanhando missões aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, e pude acompanhar, inclusive, um desses longos discursos do Fidel Castro na Praça da Revolução, em Havana. São discursos... Ele era muito eloquente, né? O Fidel Castro, aquele tipo, aquela eloquência daqueles discursos, mas daqueles grandes oradores mais antigos, né? Hoje a eloquência está num papo desse, como o do Bolsonaro, né? Vocês imaginam como é que uma pessoa pode prender a atenção de outra durante 5 horas, né? Falando, sendo entrevistado aí. Eu estou até me referindo a isso aí. Eu vou falar sobre esse caso da comunicação através da internet, né? E dessas novas ferramentas aí que só a internet possibilitou surgirem e vai possibilitar surgirem mais ainda agora com o advento dessa tecnologia 5G, que já chegou aqui em Porto Alegre, inclusive. Brasília, 5 capitais, pelo menos as que eu sei, né? Talvez outras. Bom, de qualquer maneira é o seguinte, senhores, olha, nessa entrevista de hoje, nesse podcast Cara a Tapa, quando concluiu a entrevista ali por volta das 13h30, eu contabilizei ali 552 mil visualizações, mais de 500 mil de visualizações. Para efeito de comparação, naquela mesma hora, o Lula, claro que ele não falou 3 horas, mas ele fez uma live, né, nesse meio tempo ali, de muito menos tempo. Ele fez uma live com o André Janones, que chegou a ser candidato a presidente da República, agora é lulopetista de carteirinha. E o Lula, ao final dessa live dele, também pela internet, contabilizou 20 mil visualizações. O Bolsonaro, 500 mil. Mas 50 vezes mais. É uma coisa impressionante, né? Mas ainda mais importante foi a entrevista que ele concedeu, a primeira de 5 horas, nesse podcast Flow. Porque até há pouco eu estava verificando os números, o acumulado de visualizações já tinha chegado a 12 milhões de visualizações. Segundo todos os meios que medem esse tipo de visualizações, é recorde mundial. Eu fico até meio chateado de ficar falando, o recorde mundial, mas tem coisas que são. O que eu vou fazer? Tem que reconhecer quando as coisas acontecem, né? Olha, até vou dar outro efeito de comparação para vocês. Ele falou, o Bolsonaro, hoje, nesse podcast Cara a Tapa,
visualizações de 800 mil, está baixando para 1 milhão. Isso aí eu tenho certeza que até meia-noite vai a 1 milhão. Porque tá lá disponível na internet. Está disponível, inclusive, no meu blog. Eu coloquei a entrevista ao vivo no meu blog, polibraga.com. E continua ali agora. Você pode, quando terminar esse comentário aqui, você pode dar uma olhadinha lá no polibraga.com, está lá. O vídeo com a imagem, pode ver toda a entrevista, se quiser. 3 horas, está lá disponibilizado. Né? Pois bem, então, olha, então 800 mil, quase 1 milhão. No outro Flow, como eu disse, 12 milhões. Falou 5 horas num e 3 horas no outro. É muito sim, é muito. É muita coisa, né? Olha, para quem trabalha nesse meio, eu trabalhei em televisão durante algumas dezenas de anos, e para quem trabalha com internet, como eu venho trabalhando há mais de 20 anos, o que se sabe é que esses meios de comunicação, o que manda mesmo é ser breve, né? Muito breve. Né? 30 segundos é um latifúndio na televisão. E num vídeo também de internet. Né? Embora eu faça comentários aqui de 10 até 20 minutos, né? O Google Analytics já me mandou um relatório aqui dizendo, olha, o tempo médio que o pessoal te acompanha é 8 minutos. Eu falo 20. Mas 8 minutos já é muita coisa também, não é? Mas para efeito de comparação, 5 horas que ele falou no Flow e 3 no Cara Tapa, você compara com a entrevista que ele vai conceder agora, sabatina, no Jornal Nacional, no dia 22. São 20 minutos. E, olha, o Jornal Nacional, 20 minutos, é um latifúndio. Eu sei que muitos de vocês dizem, eu não vou nem ver. Vê sim, vai lá ver. Depois desliga. Depois desliga. Vamos ver se todo mundo desliga depois que vê. Vai ser um registro interessante para que os meios que auditam essas visualizações possam comparar o efeito, né, de antes e depois da entrevista do Bolsonaro. De qualquer maneira, o Bolsonaro está sabendo o que faz, né? Eu sei que muito do que está por trás do que ele está fazendo, pelo menos em relação ao marketing dos meios digitais, está dedão lá do filho dele, o Carlos, né? O Carlos é especialista disso. Já mostrou nas eleições de 2018, quando o Bolsonaro fez barba e cabelo no adversário, em todos os adversários, não foi só no Haddad, não, foi em todos eles. Ele sabe o que faz, né? E as ferramentas que vão surgindo a cada dia que passa, pelo menos em relação a conteúdos, propriamente ditos, essas ferramentas são cada vez em maior número, né? Nós temos aí os sites, os portais, os blogs, como o meu, que é um blog que é mais pessoal, né? Um blog é muito mais pessoal, o site, um portal, tipo UOL, esses são bem pessoais, são mais tipo jornalismo mesmo, tradicional, né? E blog não, é mais pessoal, que é esse o meu caso, mais pessoal. Agora, a novidade é esses podcasts aí, né? Podcast. Na verdade, o podcast, o que é? Ele integra novos elementos de ferramentas de conteúdo digital, né? O podcast, ele significa um conteúdo de áudio, de fala. O podcast é um conteúdo de fala, né? E que é disponibilizado também por áudio ou por imagens, né? Através do streaming, de arquivos, né? Que vão disponibilizados aí o tempo todo, ficam disponibilizados o tempo todo, aí, inclusive nos diversos meios aí de áudio e de vídeo que se conhece, como o próprio YouTube, por exemplo, que é o mais conhecido deles, é o que eu mais uso, né? Então dá para ver, e dá para ouvir, não apenas online, como foi o caso da minha transmissão de hoje de manhã, dessa entrevista do Bolsonaro, mas inclusive num arquivo ali permanente, que pode ir ali olhar, pode ver tudo, pode ver uma parte, faz o que bem entender, né? Como vai ser daqui a pouco, inclusive, com esses streamings aí que tem de filmes, né? Tipo Amazon, tipo
Netflix, né? Você vai poder escolher o que você bem entender ali, né? Não só o que está disponibilizado por eles ali. Bom, aqui em Porto Alegre eu mesmo tenho participado frequentemente de uma espécie de um podcast que é diário. Começa às 1h15 e vai até às 3 da tarde, que é da Rádio Guaíba, né? É um Rádio Guaíba. Aproveita e faz também imagem, né? Está disponibilizado inclusive no YouTube. Eu transmito todos os dias, inclusive online, essa programação, né? Bom, eu já disse para vocês que o Bolsonaro ele tem dominado amplamente a presença em termos de conteúdos nas redes sociais, todos, na internet, mas principalmente nas redes sociais, né? Só para que vocês tenham uma ideia desse domínio, vale a pena fazer uma comparação com o Lula. Por exemplo, no Facebook, o Bolsonaro tem 19 milhões de seguidores, o Lula tem 4. No Twitter, o Bolsonaro, aqui no Twitter é onde o Lula está um pouquinho melhor, está melhor. Não melhor que o Bolsonaro. O Bolsonaro está com 7 milhões de seguidores e o Lula com 3 milhões de seguidores. No Instagram, é uma presença também do Bolsonaro devastadora. Ele tem 18 milhões de seguidores e o Lula tem apenas 5 milhões de seguidores. Em qualquer serviço de rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, o Getter, então, o Lula nem usa, só o Bolsonaro que usa. É 5 vezes mais pro Bolsonaro, né? Muita gente não entendeu, inclusive, as razões que estavam subjacentes da maneira com que o Bolsonaro conseguiu penetrar junto ao eleitorado brasileiro nas eleições de 2018. Só depois de muito tempo é que perceberam que as redes sociais, as tias do Zap, né? Esse pessoal todo aí acabou sufocando a voz e a presença de todos os demais candidatos. Isso aí continua, né? Eu estou finalizando aqui esse comentário de hoje a respeito da presença maciça e vantajosa do Bolsonaro, que se expressa não apenas pelo bom uso de entrevistas como essa nesses podcasts aí, quanto os adversários estão querendo se jogar no rio para nadar, o Bolsonaro já está nadando de braçada, chegando ao outro lado, né? Mas eu quero dizer para vocês que não basta apenas saber usar esses meios, né? Um pensador da área de comunicação americano de origem canadense, o Marshall McLuhan, né? Ele cunhou no início da década de 60 uma consigna, digamos assim, a respeito da comunicação. Naquela época não tinha nem internet como nós a conhecemos, evidentemente, né? Ele estava se referindo mais a televisão, rádio, jornais, revistas, né? E ele dizia que o meio é a mensagem, ou seja, a mídia é a mensagem. A internet e agora as redes sociais estão comprovando que ele estava enganado, porque o meio não é a mensagem, né? O meio, ele transmite a mensagem. Porque é claro que é importantíssimo saber utilizar o meio, a mídia, né? Mas é mais importante ainda a mensagem que você consegue transmitir, né? Essa é muito mais importante. É que faz com que uma entrevista num podcast, numa rede social como essa do Flow, o entrevistador, o Bolsonaro, consiga 12 milhões de visualizações de pessoas que viram ele. Ora, 12 milhões é exatamente o total da população de um estado como o do Rio Grande do Sul, que é o 5º estado mais populoso do Brasil, que tem 220 milhões de habitantes. Nós não estamos falando aqui de milhares, né? Eu, quando trabalhei aqui na Rádio Band, e tinha o principal programa de jornalismo aqui, o Jornal Gente, nós soltávamos foguete quando chegávamos a uma audiência de 6 mil. Vocês imaginam, então, uma audiência como essa de 12 milhões, com apenas uma entrevista, né? Isso é um dado absolutamente revolucionário. Portanto, o meio, sim, a mídia, é importantíssimo saber dominar a mídia.
né, e tê-las à sua disposição. Mas é mais importante ainda a mensagem que você consegue transmitir, né? E é o que o Bolsonaro vem transmitindo aí. E é por isso que está fazendo tanto sucesso. Inclusive junto a um público jovem, que é o que tem acompanhado esses podcasts aí. Vocês devem ter visto, os entrevistadores são muito jovens, muito descolados. E a grande maioria que acompanha esse podcast são também de pessoas jovens, eleitores jovens, né? E eu vejo pelo depoimento deles ao final e ao cabo dessas entrevistas que todos eles ficam perplexos, num bom sentido, porque não imaginavam que o presidente pudesse mostrar uma cara tão descolada também e humana, mas além disso atingir com tanta profundidade todos os sucessos que o seu governo vem conseguindo aqui desde 2018, quando começou a implementar aquelas consignas que nós colocamos em praça pública a partir de 2015, responsáveis pela queda da Dilma, pela prisão do Lula e pela eleição do próprio Bolsonaro, né? Esse novo jornalismo, eu sou jornalista, esse novo jornalismo, a mídia, os meios, não tem mais um dono, não tem mais donos, né? Não formam mais cartéis. São de todos que quiserem ter acesso a eles. E os jornalistas hoje também, os jornalistas profissionais como eu, não exercem mais o monopólio da função de jornalismo. Todos nós somos, portanto, jornalistas, né? O importante é que tenhamos os meios, e esses estão à nossa disposição, mas também tenhamos a consciência de que é preciso ter conteúdo, né? E que esse seja compatível com aquilo que as pessoas precisam ouvir, principalmente aquilo que representa a verdade dos fatos. Esse é o novo jornalismo, como foi o velho jornalismo.